Começa agora o Iluminar. Nós estamos direto da Comunhão Espírita de Brasília, Keuli Torres, mais uma vez juntas aqui no Iluminar. Nesta segunda-feira, eu nunca sei a data, mas hoje o nosso convidado, que é de ATI, porque ele acha que todo mundo é jornalista, né? Ele vai nos ajudar. E que dia é hoje? Seja bem-vindo, Oric Mota. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade e a presença aqui com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro. Falei que ele ia nos salvar, mas diga aí. Boa noite, Oric, mais uma vez aqui no Iluminar. Obrigada pela oportunidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Keuli. É uma oportunidade muito grata que a casa nos fornece e de participar com vocês é bastante interessante. É um aprendizado e, enfim, a oportunidade de levar a doutrina aos rincões mais distantes. Ele está se excluindo, mas ele não está contando, né? Que ele faz parte da equipe da rádio e da TV. E é a oportunidade que Ismael nos dá, né? Vamos falar assim, mas uma hora que o povo está muito sedento de querer saber se os espíritos influenciam na nossa vida. Antes que você me diga a tal perguntinha lá do livro dos espíritos, eu já vou te dizer assim, ó, é certo, né, que os espíritos nos influenciam. Tanto que muitas vezes são eles que nos dirigem, não é isso? Essa questão Kardec já faz na pergunta, ele interroga os espíritos, na questão 459, se os espíritos influem nos nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem sem rebuços, eles são diretos. Influem de ordinário a tal ponto que eles que vos dirigem, né? E aí você me traz essa questão, que ela é bastante interessante, porque a gente acaba achando que eles influem muito assim, ostensivamente. Eles não é assim? Não é bem assim como a gente pensa que eles teriam. E como é que eu consigo diferenciar uma influência clara dos espíritos e uma influência de uma outra pessoa na minha vida? A diferença está em você sentir aquilo que não é seu, aquilo que não faz parte das suas atitudes. As influências dos espíritos, elas são muito sutis. E elas nos atingem a fim de que a gente muitas vezes tome aquela impressão como se fosse uma decisão nossa, né? Mas quando nós examinamos as nossas decisões e a forma como nós agimos, nós percebemos que muitas vezes alguns comportamentos, algumas posturas que nós temos, elas destoam do nosso modo de ser. E aí a gente às vezes pensa, por que eu fiz isso, né? Assim, o que isso tem a ver comigo? E aí a gente acaba percebendo que, quando temos o conhecimento espírita, que a gente acabou tomando, né, aquela vozinha que vem no ouvido, como se fosse uma decisão nossa. É uma coisa sutil, é de difícil percepção, às vezes, se a gente não se observa muito, não está atento aos nossos atitudes. Mas como dizem os nossos irmãos mineiros, então ele está dizendo que os espíritos só influenciam na vida da gente pelo lado ruim. Não, essa é uma questão que a maioria das pessoas acaba tendo, como os espíritos influem no nosso pensamento, assim, tanto por sentido bom, quanto por sentido não feliz, por sentido ruim. Então, eles nos inspiram positivamente e nos sugestionam negativamente também. As duas coisas eles fazem muito bem. Então eles nos influenciam a toda hora, a todo momento. Se é para o bem e para o mal, então é a todo momento? Eles nos influenciam a todos os momentos, eles deixam as sugestões, mas jamais eles violentam o nosso livre-arbítrio. Mas olha só, que meio que eles se utilizam para influenciar na nossa vida? Interessante. Ótima pergunta. Tu não fala ótima pergunta para te pensar, não, tá? Não, com a sutileza que os espíritos utilizam, observe. Se você fizer uma observação da sua própria vida, por que você usa determinada marca de shampoo, de sabonete, de creme dental, você vai perceber que o marketing entra na tua casa e subliminarmente ele faz você comprar aquela propaganda. Se a ciência do marketing consegue trabalhar dessa forma, imagina a sutileza que os espíritos utilizam. Mas então tu está querendo dizer que os espíritos usam de persuasão e de uma comunicação subliminar? Exatamente. Mas aonde, propriamente dito? No nível baixo de consciência. No meu pensamento. Exatamente, no seu pensamento. E aí eu escolho a sintonia da rádio que eu quero? Como é que é esse negócio? É exato. A sintonia, às vezes a gente sintoniza numa rádio e tem um trabalho maior de colocar o dial naquela frequência. E aí a gente não gosta muito daquela rádio e acaba mudando. E aí tem uma que a gente sintoniza mais fácil, né?
E aí a gente acaba ficando naquela, porque, enfim, gostou mais da programação. Nós escolhemos a programação que nós vamos sintonizar. É assim que nós sintonizamos com os espíritos. O que vai causar essa identificação são as nossas atitudes, os nossos atos, aquilo que a gente comunga, aquilo que a gente gosta. Então eu sintonizo mais fácil na programação que é mais afim ao meu comportamento, aos meus gostos. Eu vou me ligando aos espíritos que têm uma faixa vibratória de acordo com a minha. Exatamente, Ana Cláudia. Esse aspecto, essa frequência, né, a gente vai modulando exatamente nesse sentido que você falou. A gente vai se associando, né, se aproximando, a gente vai se interligando pela comunhão de pensamentos, de gostos, de interesses. Assim como você tem o seu círculo de amizade, que eles participam das coisas que você gosta, eu também me sintonizo com os espíritos, com as coisas que eles gostam e que eu também gosto de estar com eles. Mas por falar em amigo, eu também tenho que conviver com quem lá não é muito meu amigo. E aí? Essa é uma regra, vamos dizer assim, social, né? A gente vive em grupo e nem todas as pessoas que participam do grupo de vivência nossa, elas são as mais agradáveis. E a gente acaba tendo que respeitar essa convivência, mas não significa com isso que nós vamos aceitar as sugestões dessas pessoas do grupo. Com os espíritos também. A gente sabe que eles estão ao nosso redor, nós nunca estamos sozinhos, mas não significa que nós vamos acatar essas vibrações ou essas sugestões. Mas e aquela frase de Chico Xavier que ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso? Quer dizer que com essas pessoas eu tenho algum acerto para fazer? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Quando Kardec, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, estabelece a escala espírita, ele fala dos espíritos levianos ou zombeteiros. Necessariamente eles não têm nenhum karma, vamos dizer assim, ou nenhum compromisso conosco, mas se divertem com as situações que eles vêm a criar, com as situações que eles proporcionam. Vamos pensar assim, é para que nossos ouvintes até nos entendam bem. Lá no livro Cartas e Crônicas, eu vou dar aqui a página, né, das páginas 38 a 42, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz assim: em muitos dos pensamentos que temos em determinadas situações surgem-nos ideias diferentes sobre o mesmo assunto. E por vezes ideias que se contradizem. Com certeza, nesses momentos, estamos sendo alvo da influenciação dos espíritos. Fato que nem todos percebem, especialmente quando ela se dá de forma sutil e oculta. Mas aí, Kardec é sábio, né? Na nota lá da questão 462, ele diz que uma forma que nós podemos distinguir se o pensamento é nosso ou se é do espírito é aquele primeiro pensamento que nos ocorre. É isso mesmo? É exatamente isso. É como se aquilo fosse um alarme que dispara na nossa consciência, né? E a gente acaba fazendo uma reflexão íntima muito rápida. E com essa vivência que a doutrina vem nos favorecer, a gente acaba sopesando mais as coisas, a gente acaba, com esse sensor interno, fazendo esse exame que você se referiu aqui, Kardec, na questão, por favor. Na questão 462. 462. Um abraço grande para os nossos amigos de Brasília. Ouvi uma música lindíssima do meu amigo Bruno Camurati, Canção de Pedro. E que sejamos eternos Pedros pescadores de almas e de muitas almas para o reino de Deus. Daqui a pouco a gente volta com Iluminar. Fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.
entregar. Vou cuidar dos teus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Voltamos com O Iluminar. Nós voltamos direto de Brasília com o Iluminar. Eu acho que é Salvador e Brasília. Diga lá. O Warwick, quando nós estávamos comentando sobre a questão 462 do Livro dos Espíritos, também lembrei da 461, que fala como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos. Aí você já até comentou, falou que a pessoa tem que ter conhecer, saber distinguir se esse pensamento é meu, se esse pensamento é seu. Aí eu queria que você falasse um pouquinho. É necessário um autoconhecimento? A pessoa perceber quem ela é no mundo? Que eu li, é uma coisa bastante interessante na nossa vida, é procurar descobrir um pouco de nós. E essa busca, essa viagem interior, ela tem um prêmio, que é o autoconhecer-se. Mas eu diria a você que autoconhecer só não basta. Porque às vezes a gente conhece os nossos defeitos, conhece as nossas dificuldades, mas tem uma coisa muito maior que isso, que é o trabalho no sentido de mudar aquilo que a gente descobriu. Quando nós empreendemos essa tarefa no sentido de alterar essas estruturas internas para que elas se modifiquem, nós começamos a estruturar uma nova pessoa, um novo homem. E esse novo homem, esse ser que está mudando, ele passa a ser mais resistente a essas influenciações. Então a chave de tudo, ela está dentro de nós. Está nesse processo de autofortalecimento, de conhecer as nossas fragilidades, de respeitar as nossas dificuldades. Mas a gente não pensa só em defeito não, tá? Porque eu preciso conhecer também as minhas virtudes. E no momento em que eu conheço essas virtudes, eu falo assim, por que não que eu vou exercitar? Eu vou exercitar sim. E aí nós nos diferenciamos. E essa influência, essa ação dos espíritos, ela não passa a ser mais temerária, porque nós estamos fortalecidos, e aí nós caminhamos com as próprias pernas, senão a gente vai assustar. Ah, mas a culpa é dos espíritos então, porque a gente acaba encontrando pessoas falando isso. Ah, foi culpa dos espíritos que me influenciaram.
Ou como a gente vê popularmente, eu acho isso muito interessante, as pessoas quando veem alguém com um comportamento diferente, falam assim, fulano está obsidiado, ou fulano está influenciado. Não é assim, gente, senão, coitados dos obsessores, né? Onde é que estaria o mérito? A gente atribui todos os defeitos a ele, toda a responsabilidade aos obsessores, e nós temos a responsabilidade, nós temos as nossas atitudes e elas são nossas. Nós temos o livre-arbítrio, mas acima de tudo nós temos a responsabilidade da nossa vida, da nossa encarnação. Nós não viemos para cá à toa. Não, nós não estamos aqui a passeio. Lembra-nos Caligares, no livro Páginas de Espiritismo Cristão, está lá na página 53, pensar e vibrar. É entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. E conforme a espécie de emissões mentais de cada ser, elementos similares se vão imanizando, acentuando-lhe as disposições e cooperando com ele em seus esforços ascensionais ou em suas quedas e deslizes. É isso mesmo? É isso mesmo, Ana. O Espírito Áureo, na obra Universo e Vida, ele nos traz, você me fez lembrar, uma importante observação sobre o pensamento. Ele fala que o pensamento nasce lá no espírito, né, na nossa mente. Mas quando nós exprimimos esse pensamento, essa energia ela percorre todo o nosso cosmo interior. Hemácia por hemácia, célula por célula. E ele faz essa viagem interna, essa energia. E depois ela passear por todo esse cosmo, ela retorna com o feedback de como nós estamos. E aí sim, nós exteriorizamos esse pensamento. Por isso que ele pode vir carregado dessas impressões. É o que Jesus nos ensina, Ana. Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai da boca, porque vem carreado de emoções, vem carreado de sensações, de impressões, de sentimento. Então, o pensamento carrega toda essa carga emocional. E quando as pessoas recebem esse pensamento, ou quando ele encontra eco, ele retorna com uma carga muito pesada. E aí a gente acaba se autoflagelando, né, com essas energias, se machucando, somatizando uma série de coisas, como também acaba influenciando o meio em que vivemos e as pessoas. Como é que nós sabemos tanto disso e não praticamos? Porque nós somos rebeldes, né? A gente conhece, aprofunda o conhecimento, sabe o que é certo, mas a gente ainda encontra uma grande dificuldade em praticar esses ensinamentos. Primeiro pela nossa rebeldia, pela nossa dificuldade de relacionamento, pela nossa dificuldade de nos posicionarmos no meio social em que nós vivemos, por causa da nossa memória que é muito curta, né? Então a gente acaba tropeçando, mas é interessante observar que nós vamos aprendendo e que todo esse cabedal que vai sendo adquirido, que vai sendo agregado, ele vem sendo utilizado. É paulatino, é passo a passo, mas vai fazendo efeito, porque na medida em que você já raciocina, ou tem um reflexo sobre aquilo que você fez, você fala assim, poxa, mas isso não foi legal, eu preciso modificar. E por que nós temos mais facilidade em virar para as pessoas e dizer assim, ó, sai, do que reconciliar com as pessoas? E aí eu quero te dizer uma pessoa que é super importante, né? Bezerra de Menezes, agora no dia 27 de agosto de 2015, disse assim, quando nós conseguimos introjetar o Cristo em nosso coração, a vida muda o significado. Nós mudamos de trajetória. Surge no nosso mundo interior uma emoção completamente nova, em que a criatura humana, agora sim, vai se identificar com o Criador. E pode manter um intercâmbio de pai para filho e de filho para pai. E aí? Eu sei disso, mas eu tenho essa facilidade de dizer, não quero mais falar com a pessoa, sai. E não consigo me reconciliar, sabendo disso tudo. Aí eu posso dizer que é influência espiritual? Nem sempre. Tem uma parcela de influência, mas tem uma parcela de responsabilidade minha. Quando Paulo de Tarso, fala, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, ele reconhece em si uma dificuldade ainda muito forte. E ele, como diz Bezerra, só vai aceitar o Cristo depois que ele faz toda essa caminhada. Senhor, o que queres que eu faça? Aí lá na frente, quando o Cristo passa a habitar seu coração, ele diz, hoje já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque ele venceu essas dificuldades íntimas. Ele teve um combate, ele teve uma batalha. Aí o processo que ele acabou de perguntar para a gente, do autoconhecimento.
Então ele lutou contra as imperfeições, foi o bom combate. E aí sim, o Cristo passa a viver em nós. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente está trabalhando para que, assim como Paulo, que é um modelo, a gente consiga também vencer essa dificuldade de fazer o bem e deixar de fazer o mal que às vezes a gente não quer, mas acaba, enfim. E por que o mal que a gente não quer fazer e às vezes acaba fazendo, e Caligares ainda vai acrescentar, já vou ler outra parte aqui, nós fazemos, parece meio instintivo, mas nós pensamos assim, não, mas eu não quis fazer o mal. Foi a pessoa que entendeu errado. Quando Caligares diz que nós somos sim responsáveis por aquilo que fazemos aos outros. Sim. E aí? A cada um segundo suas obras. Uai! Ensina Jesus, né? Então... Peraí que agora eu não entendi. A cada um segundo suas obras. Então quer dizer que eu tenho que dar para a pessoa segundo as obras dela? Não. Me explica. O que Cristo diz Me ajuda conosco aí. é que a gente recebe na medida daquilo que a gente dá. Não, eu tô falando da relação entre as pessoas. Exatamente. É aí que a gente quer chegar. Quando eu me coloco numa posição de reagir contra alguém, ou de afastar alguém, e às vezes eu nem queria fazer aquilo, mas acabo fazendo instintivamente, como você falou, porque a gente ainda tem de muito primitivo, Ana Cláudia. Nós somos ainda muito primitivos. Aquele ser ainda que habita na gente, ele ainda está muito presente. Quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem falar que o homem, no início, é apenas instinto, né? E ele age instintivamente para se proteger, por um instinto de preservação, enfim. E depois ele é só sensações, né? Porque essa coisa ainda está muito não situada dentro de nós. Para que nós cheguemos na fase do sentimento, é quando eu olhar para você e dizer assim, poxa, eu não posso fazer isso porque eu estaria machucando a mim mesmo. Estou machucando o irmão, estou machucando a mim. Na medida então que... seria se colocar no lugar do outro. Ótimo, colocar-se no lugar do outro. Muito bom. Mas vamos ouvir mais música? Agora lá da minha terra, nós vamos ouvir A Mão Esquerda de um Sábio, Arthur Bonilla. E essa eu vou dedicar para você, como a gente sempre faz aqui no nosso Iluminar. Dedica uma música ao nosso convidado e acho que tem absolutamente muitas coisas a ver contigo. Alfarrábios, foi essa mão que escreveu, talvez os mais importantes e bem maiores que eu. A mão esquerda de um sábio, a mão que me socorreu nos meus primeiros tropeços nesses caminhos. Buscar nos relógios as entrelinhas do tempo para encontrar os vestígios que forjam meus pensamentos. Pela aridez das ideias ouvi conselhos fecundos mostrando os códigos velhos que ainda regem o mundo. Olhar de colheita de quem semeou mais além, um sábio e sua mão esquerda guiando os passos de alguém. Miro o olhar de um gaúcho que enxerga o mundo também, muito maior que o planeta, quase do porte que tem, muito maior que o planeta, quase do porte que tem. Campeira e altiva, peito de pai e poeta, a mão
fala de um sábio, das linhas tortas faz retas, entende as voltas da vida e tem a vida completa. Palanque bom que não simbra pela postura correta. Eu tenho orgulho do pai e mais orgulho do homem que sabe bem aonde vai, mesmo se os trilhos se somem. O elo que nos cativa, não há destino que corde, quer sejam quantas as vidas, quer sejam quantas as mortes. Miro um olhar de colheita de quem semeou mais além, um sábio e sua mão esquerda guiando os passos de alguém. Miro o olhar de um gaúcho que enxerga o mundo também, muito maior que o planeta, quase do porte que tem, muito maior que o planeta, quase do porte que tem. Voltamos com O Iluminar. Depois de Arthur Bonilla e A Mão Esquerda, de um sábio, aliás, uma letra belíssima. Warwick, como é que nós neutralizamos a influência negativa dos espíritos? Aproveitando lá a questão 469, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, trazendo a oração que nós todos aprendemos. A respeito do assunto, o que nos ensinaram os espíritos superiores? Eu diria que Jesus nos ensina isso, quando ele nos diz: vigiai e orai para não cair em tentação. E é exatamente nessa ordem, porque às vezes a gente pensa assim, é orar e vigiai ou vigiai e orai? É vigiai e orai. Na medida que você está atento, em que você está vigilante aos acontecimentos, a tudo que ocorre, você tem percepção do ambiente, das situações, você percebe esses acontecimentos, ou percebe essas investidas. E aí vem a oração como elemento fundamental para esse combate, para esse afastamento, né? Ou para você se manter numa posição mais forte com relação a tudo isso. Você tem que ter uma postura firme diante da vida, mas uma postura doce, sempre pensando nas ideias de Jesus. Seria isso? Que eu fácil, era assim, né? Fácil, né? Essa era a postura do Cristo, né? Super fácil. Super fácil. Era uma postura firme, segura, mas era fraterna, um doce. Por isso que Jesus nos envolve até hoje com os seus ensinos, com a sua presença. Ele é efetivo no momento em que ele manda os vendilhões do templo sair, mas ele é suave no momento em que dá à samaritana o ensinamento no poço. Eu acho que ele é firme. Ele é firme. Sim. Mas nós conseguimos introjetá-lo dentro de nós pelo exemplo que ele deu. Que ele agiu absolutamente sem preconceito, sem distinção. E foi incapaz de apontar o dedo para alguém e dizer, isso está errado. Não tem contradição entre Exato. o ensino e a postura de Jesus. Ele tanto exemplifica na prática, quanto dá o ensinamento. E nós não encontramos em nenhum momento, em nenhuma passagem, em nenhuma letra, qualquer contradição do Mestre. Por que nós temos a tendência de chamar os irmãos que estão no plano espiritual e que, porventura, nos influenciam ou não de espíritos infelizes? A gente, às vezes, tem essa mania, vamos dizer assim, né, de espíritos infelizes, como se nós fôssemos... Né? Então, os espíritos imperfeitos, a gente vê muito isso. É no meio espírita, vem em outros meios também, como se nós fôssemos perfeitos e estivéssemos
pejorativamente definindo uma classe. Eu diria que todos estamos na mesma condição na Terra. Naturalmente, uns mais adiantados que os outros. Mas nós vivemos num planeta de expiação e provas. E tudo é transitório nesse planeta, nesse habitat que nós vivemos. O irmão menos esclarecido, ele tem comportamentos que estão de acordo, diretamente proporcional ao seu conhecimento. Ou seja, a ignorância, no sentido de desconhecimento, faz com que ele se comporte de determinada forma. Então, a nossa obrigação, o nosso papel é educar, é evangelizar esses irmãos e não colocar rótulos de espírito imperfeito, espírito infeliz, espírito trevoso. Não é nada disso. Somos todos filhos da luz. E aqueles que estão mais adiantados, que têm mais esclarecimento, que detêm um conhecimento maior, têm a obrigação de alavancar e de educar aqueles que estão na condição um pouco atrás, né? Nosso dever como cristãos fazer isso? Nosso dever como cristãos. É fácil, Oric? Ana Cláudia, não é fácil. É difícil? Exige determinação. E o que mais? Exige fé, exige persistência, exige perseverança. Mas o que mais? Exige amor ao próximo. Amor ao próximo é fundamental. Se nós não amarmos, podemos ser perseverantes, persistentes, persuasivos, mas vai faltar o principal componente. E aí eu quero te perguntar, fácil amar? Ele chegou a respirar, gente do céu, se ele falou que é difícil, eu não sei. E agora, José? Amar. É fácil? É um exercício, né? É um exercício. Explica pra gente como é que é esse exercício. O primeiro exercício de amar, ele começa com si mesmo. Na medida em que nós nos amamos, que nós conhecemos, a gente acaba voltando para a história do autoconhecimento. Quando nós reconhecemos que somos seres que falimos, que temos falhas, que temos dificuldades, que temos fragilidades, nós conseguimos perceber que o outro também tem fragilidades, que o outro também tem falhas. E se nós reconhecemos como faltosos, então nós reconhecemos o outro na mesma condição que nós. Então é mais fácil perceber no outro e perdoar o outro e amar o outro, porque nós reconhecemos em nós as nossas falhas. Observe, uma coisa bastante interessante que acontece dentro da sua casa. Quando você orienta os seus filhos, você orienta baseada num cabedal de experiências que você vivenciou. E você sabe onde você errou, você sabe onde tropeçou, e quando você está orientando o seu filho, você está dizendo, olha, não faça isso, porque essa coisa eu tenho experiência e eu conheço isso, porque já passei por isso. Então, você dentro de casa, você tem essa capacidade de amar o filho e mostrar onde estão os erros. O que falta para a gente é levar esse exercício dentro do lar para a sociedade. E assim como os nossos filhos, os nossos entes queridos, a gente tem a paciência e reconhece que eles ainda falham por inexperiência, pelo fulgor da juventude, enfim, pelo desejo de acertar, a gente também tem que ter essa paciência com os outros. Quando nós conseguirmos fazer isso, a sociedade será, com certeza, uma coisa muito melhor. Algo bem melhor de viver, né? Muito melhor. De conviver. O Oric é paciente? Aguarde-me. Eu tento exercitar essa paciência, mas eu te confesso que muitas vezes eu acabo me deparando com impaciência, engarrafamento. Nós hoje andamos com muita pressa. Os nossos projetos eles estão muito em evidência e a gente às vezes não tem tempo de observar a vida. O Oric e os nossos ouvintes também estão em sintonia conosco. A pergunta que a gente tem aqui é exatamente em cima do que tu estás falando. Como lidar com as influências nas relações de trabalho, família e trânsito? Tu acabaste de falar isso, eu tô com a pergunta aqui. Eu diria que hoje o trânsito é o principal estopim dessa explosão íntima. Porque a gente acaba cedendo, né? Nesse clima de correria, nesse clima de dificuldade que a vida nos proporciona, de competitividade, a gente acaba se deixando contaminar por toda essa externalidade e acaba abrindo uma janela da nossa mente, da nossa casa mental, para que o irmãozinho coloque aquele componente. Então, se você está no trânsito e pode ouvir uma boa música e ter a paciência e observar, observe a vida, observe as pessoas, você vai ter mais paciência com elas. Em casa também é assim. A correria do dia a dia,
a falta de tempo para com o familiar, acaba nos afastando dessa oportunidade de convivência. Eu queria te fazer uma pergunta que até está dentro de uma lição aqui do livro No Oásis de Ismael, que é uma reflexão belíssima de Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz que foi atentado na Via Crucis de Jesus Cristo que o meu espírito compreendeu quanto era necessária a humildade para dominar os sentimentos. Foi contemplando a excelsitude da obra da Virgem que o meu espírito traçou a sua diretriz na propaganda, diretriz que me levou ao ponto de receber de todos vós tantos galardões, que todavia não modificaram, nem podiam modificar, mercê de Deus, a minha condição de servo do Senhor. Coube me impôs a missão de trazer-vos estas palavras de animação quando encerrais aqui um ciclo de vosso estudo. Com aproveitamento, e esse aproveitamento, meus companheiros, nós os comprovamos na orientação que a casa de Ismael continua seguindo. Essa orientação é filha de uma compreensão justa do espírito do Evangelho, porque todo aquele que quiser conduzir uma coletividade espírita por seguros caminhos tem de procurar a luz do Evangelho. Onde é que está a luz do Evangelho, Warwick? Vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. A luz do Evangelho está dentro de nós, mas é necessário que a gente deixe essa luz sair. Jesus nos ensina, vós sois a luz do mundo. Fazei essa luz brilhar. E aí você veio falar muito profundo esse texto que tu leu, porque ele fala de humildade, ele fala de compreensão. Quando o Espírito São Luís, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fala para Kardec, espiritismo é questão de fundo e não de forma. É questão de essência, é do que está dentro. Não adianta você se comportar, botar uma roupa branca para que as vibrações fiquem maravilhosas, se por dentro você está vestido de negro. Se teu coração está amargurado. Então essa coisa ela tem que sair de você. E fundo significa essência. O amor está dentro de nós. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus. E temos esse componente porque o que nos criou foi o amor supremo do universo. Se nós somos obras do amor maior, o amor está dentro de nós. É necessário que a gente liberte, que deixe essas amarras se romperem, que deixe essas barreiras do ego se abrirem para que surja esse ser cristão realmente. E ele se manifeste em comportamento, se manifeste em atitude. Nós vamos ouvir mais uma música. Logo em seguida ele volta para o Até Breve. Quanta Luz, na voz de Cristina Maia. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz
nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Voltamos com O Iluminar. Keuli, por favor, seu até breve, porque na semana que vem, a senhorita que vai estar aqui com o querido João Leal, conversando sobre Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vou falar a palavra bonita, porque eu estarei de recesso. Palavra nova, é sempre bom aprender, não é verdade? Oric, muito obrigada pela sua participação. Espero que os ouvintes, eles tenham compreendido um pouco como que os espíritos influenciam em nossas vidas e a maneira como nós devamos agir diante desses espíritos que influenciam em nossas vidas. Aqui a gente deixa o nosso abraço. O Oric volte sempre. Mais um maranhense, mais um nordestino, né? A Ana Cláudia não falou isso, mas é mais um nordestino. Mas eu vou falar agora, tu não sabe o que eu vou dizer. Tá bom, Oric, muito obrigada pela sua participação. É ótimo. Eu preciso dizer para os ouvintes assim que, por favor, né? Aí hoje Brasília, Salvador, Belo Horizonte, não teve nem Curitiba, não teve Santa Maria no Rio Grande do Sul, não teve nem Frei de Caxias do Sul. Eu tô rodeada de um nordestino, mas não tem problema. Não nega que a minha comida preferida é tapioca com carne de sol e queijo coalho. Olha só, você tem uma alma nordestina, menina. Quem sabe? Quem sabe? Mas quero te agradecer muito profundamente, dizer que foi um prazer te receber aqui no Iluminar, é um prazer te receber como um colega de trabalho na rádio e na TV Comunhão, dizer que muito aprendemos hoje, não só com as tuas palavras, mas com as tuas atitudes, que depois de um certo tempo elas começaram a ficar mais tranquilas, mais serenas, mas a gente se acostuma, fique tranquilo. E quero te dizer um verso, agora eu tô que nem o Adeilson, né? Assim vou mais além na jornada do bem que é sempre sincera. Eu não quero chegar ao fim perdido em mim numa alma tapera. Um homem mostra quem é no rastro dos pés, atitudes e gestos, pois é sinal de grandeza escolher com certeza o justo e o certo. E com todo o nosso carinho, nós queremos te dizer que, sincero, nós queremos andar para encontrar o melhor dos caminhos. O nosso coração vem dizer que amar e viver não se aprende sozinho. Enquanto o tempo nos abraça e a vida passa ao longo dos anos, nós vamos seguir buscando abrigo na força de amigos como tu e na gente que nós amamos. Nossa, que bonito. Bastante interessante. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, agradeço especialmente pelo cuidado, o tato que vocês tiveram e me deixar à vontade aqui. A gente vai aos poucos ficando mais... Vocês foram maravilhosas, né, nesse aspecto, facilitaram aqui a minha ambientação. A gente não tem muito essa vivência com rádio e sempre tem essa, né, essa aproximação, vocês facilitaram bastante. Eu agradeço a oportunidade de poder falar de doutrina espírita, de estar com vocês e de levar esses ensinamentos da doutrina dos espíritos a todos os locais desse país. A gente agradece especialmente a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Um beijo grande no coração de todos. Eu volto a iluminar no dia 19 de outubro com Carlos Campetti e a Keuli Torres aqui comigo, ao vivo, direto de Brasília. E na semana que vem ela conversa com vocês e o João Leal sobre o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Um beijo grande no coração e até o dia 19 de outubro. Até lá! Você escutou O Iluminar.